Minha mãe se inclinou sobre a mesa, sua voz afiada o suficiente para cortar o som dos talheres batendo nos pratos. Você só está amargurado porque sua irmã teve sucesso. A luz do lustre brilhou através de seu colar de pérolas, aquele mesmo que comprei para ela quando ainda tentava comprar sua aprovação. Eu não levantei a voz. Apenas disse: então peça para ela devolver os desses 61 galleys que dei a vocês desde a faculdade. Até meu pai congelou, o garfo escorregando de sua mão. O som que fez quando bateu na porcelana. Aquele foi o momento em que nossa família rachou. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga: estou ouvindo, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a sua menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está meu relato. Se esta história tocar algo profundo em você, por favor, acompanhe até o fim. Meu nome é Guilherme Drayton. E foi assim que aprendi que o amor familiar não deveria vir com uma etiqueta de preço. O elogio da minha mãe, a minha irmã, flutuava ao redor da mesa, como um perfume caro, doce e pesado o suficiente para deixar qualquer um tonto. O lustre lançava um ouro quente sobre a mesa de nogueira, refletindo no colar de pérolas que comprei para ela, na época em que eu ainda acreditava que presentes poderiam comprar respeito. Thaís sorria daquele jeito polido que a família adora. Queixo erguido, ombros para trás, novo cargo no cartão de visita, capturando a luz da mesma forma que aquelas pérolas. Envolvi minha mão no copo de água até que meus nós dos dedos ficassem brancos, e não disse nada. A foto de família emoldurada atrás dela mostrava nós quatro em perfeita simetria, todos dentes brancos, gramado verde e o sol de domingo. A família real estava sentada logo abaixo dela, com guardanapos dobrados em triângulos de boas maneiras. A voz da mamãe me alcançou sem nem mesmo se virar. Sua irmã mereceu isso. Não seja amargo só porque ela venceu na vida. As palavras não me surpreenderam. Nunca surpreendiam. Faziam parte do roteiro. Eu poderia ter continuado a desempenhar meu papel, dar um sorriso educado, fazer uma piada sobre o salmão, pegar a conta no final como sempre. Em vez disso, algo mais firme se moveu dentro de mim. Coloquei o copo na mesa, observei um anel de água se formar na toalha branca e disse: então peça para ela devolver os 61 midis que tenho dado a esta família desde que me formei. O garfo saiu da mão do meu pai e encontrou o prato com um plim, agudo e embaraçoso, que rolou para o silêncio. Os olhos se voltaram para mim. Uma tia parou com a taça de vinho no meio do caminho. Até o sorriso de Thaís caiu um degrau. Eu não levantei a voz. Não precisava. Números não precisam de ajuda. Hipoteca, empréstimos, carro, cartões de crédito. Acrescentei, como se estivesse lendo rótulos em uma prateleira de mercado. Mamãe piscou uma vez, depois duas, recuperando-se rápido. Pérolas. Firmeza. Família apoia um ao outro. Sua irmã precisa de foco agora e você é estável. A velha frase. Ela estendeu a mão para a pilha de envelopes perto do arranjo de centro. Cartões de felicitações com dinheiro dentro. E os deslizou para mais perto de Thaís, como se a própria mesa tivesse escolhido lados. Estável não significa sem fundo, eu disse. Meu pai limpou a garganta e olhou para qualquer lugar que não fosse eu. Para aqui a madeira polida, para assim a jarra de suco, para a foto onde todos nos comportávamos bem. Thaís olhou para baixo, depois para cima, algo pequeno e nervoso piscando atrás de seus olhos. Eu vi o momento em que a ficha caiu. 61 mil reais. Tirei meu guardanapo do colo e o dobrei sobre o prato. Não vou mais pagar pelas pequenas coisas, nem pelas grandes, nem jantares,
nem depósitos, nem emergências que duram anos. Mamãe me deu o sorriso que ela reserva para garçons que esquecem o limão na bebida. Guilherme, família é como passamos pela vida. Se isso é verdade, eu disse, deveria ser uma via de mão dupla. A mandíbula dela se contraiu. Você vai se arrepender de falar assim. Pensei nas vezes em que fiz, em que fingi não ouvir, não ver, não contar, talvez. Mas não tanto quanto me arrependo de ter ficado quieto. Levantei-me e, por um segundo, a sala pareceu inclinar. O lustre girou estrelas sobre a mesa. As pérolas capturaram o reflexo de todos. Disse a Thaís: parabéns. Disse ao meu pai: boa noite. Disse à minha mãe que passaria lá amanhã para ajudar com a papelada, para que ninguém ficasse confuso. Ela gostava dessa palavra, confuso. Fazia os fatos parecerem negociáveis. Entrei no corredor, passei pela foto emoldurada, pela mesa de entrada arrumada, com a bandeja de chaves de latão e uma pilha de contas meio escondida sob uma vela aromática. Na varanda, respirei finalmente o calor denso de São Paulo pousando em meus ombros como uma toalha saída da secadora. Na minha cabeça, uma frase pousou com a finalidade de um carimbo. Diga tudo ou fique em silêncio para sempre. Escolhi tudo, e eu sabia exatamente onde começar. A gaveta, trancada, no escritório de casa, Tamasa, que nunca estava realmente trancada. A tarde de domingo veio disfarçada de favor. Você é bom com formulários, mamãe disse, como se estivesse me oferecendo um elogio e uma tarefa ao mesmo tempo. O escritório cheirava a lua pó de papel e toner velho. O arquivo de aço zumbia no canto, a gaveta de cima trancada por uma trava cansada que se rendeu a 2 dedos e nenhum esforço. Puxei pastas e as espalhei pela mesa. Bordas pardas, abas coloridas, etiquetas na letra caprichada de boletim de igreja da minha mãe. Educação, automóvel, despesas domésticas, impostos. A luminária de mesa lançava uma poça fria de luz que fazia as linhas de tinta parecerem cicatrizes. O primeiro corte foi pequeno. Um pagamento para um financiamento estudantil com uma confirmação de transferência que correspondia ao meu número de conta. Eu sabia os últimos 4 dígitos de cor. Eu os tinha digitado para aluguel, para contas de luz, para meus próprios empréstimos que nunca pareciam diminuir. Eles estavam lá na página, ao lado do nome de Thaís. Continuei virando as folhas. Parcelas do carro, regulares, pontuais. O tipo de disciplina que eu gostaria de ter aprendido mais cedo na vida, exceto que não era disciplina. Era eu. Faturas de cartão de crédito, com cobranças disfarçadas de apresentação de trabalho, viagem de negócios, jantar com clientes. Rastreei cada linha de observação da maneira que você lê o caminho de uma cicatriz para lembrar onde foi ferido. Em algum lugar na pilha, um lembrete de mensalidade da faculdade, com meu nome, apareceu. Atrasado, diferido, naquele semestre, porque a casa precisava de ajuda. Lembrei-me do telefonema, da maneira como ri e disse, claro, como se adiar o meu futuro fosse uma escolha de agenda. Fui para o corredor. Mamãe pairava na ilha da cozinha, folheando brochuras de locais para eventos, suas pérolas capturando a tarde como pequenos sóis. Achou os formulários de juros da hipoteca? Ela perguntou. Achei muitas coisas, eu disse. Ela não olhou para cima. Guilherme, não seja dramático. Você sempre foi o estável. A carreira da Thaís depende da imagem. A apresentação importa. Papai entrou com uma sacola de compras, colocou-a no chão e se ocupou com um recibo que não precisava ler. Quem autorizou o uso da minha conta? Perguntei. Mamãe finalmente olhou para cima, olhos claros,
voz mais suave que o mármore sob suas palmas. Nós cuidamos disso. Famílias fazem isso. Você estava ajudando. Ela pronunciou ajudando do jeito que algumas pessoas dizem bênção. Suave e inquestionável. Assenti como se estivesse pensando no assunto, mas o que eu estava fazendo era contando. E contar tem um jeito de despir as palavras até seus ossos. De volta ao escritório, construí para mim um campo de batalha. Fiz pilhas, hipoteca, empréstimo, carro, cartões. Destaquei datas com marca-texto. Circulei totais. A impressora sussurrou e cuspiu duplicatas. Uma etiqueta adesiva azul virou uma fileira de bandeiras azuis marchando ao longo da borda de um livro-caixa que eu nem sabia que mantinha. Perto do final de um comprovante de transferência, uma pequena nota apareceu na letra apertada do meu pai. Ok. Processar G. Não era prova de malícia. Era prova de um sistema. Isso doeu mais. O padrão era o ponto principal. Quando a família precisava de dinheiro, o estável fornecia. Quando o estável precisava de qualquer coisa, respeito, um lugar à mesa que fizesse mais do que conferir a conta, silêncio. Sentei-me e deixei a lâmpada fria zumbir em meus ouvidos até meu celular acender com uma notificação do grupo da família. Encontro dos Drayton no próximo mês. O Gui pode ajudar com o depósito. Um joinha de um primo. Que eu não via desde o ensino médio, apareceu empilhado sob a carinha sorridente da mamãe. Deslizei a mensagem para longe e continuei construindo meu dossiê. Em um resumo de cartão de crédito, uma cobrança de restaurante tinha uma marcação de localização. Reconheci o solar do lago, o mesmo local que mamãe havia circulado em vermelho para a festa de noivado da Thaís. O mesmo lugar que aqueles jantares de viagem de trabalho pareciam gostar tanto. A tinta parecia quase presunçosa. Tirei uma foto e deslizei a página para dentro de um plástico transparente. A palavra fichário flutuou pela minha cabeça. Algo mais pesado que uma pasta. Algo que você pode ouvir quando bate na mesa. Eu ainda não estava lá, mas podia sentir o peso disso em minhas mãos. Thaís entrou flutuando, segurando uma moldura sem foto. Apenas o papelão demonstrativo, com casais sorrindo para um futuro inexistente. Mãe, onde isso deve ficar? Ela perguntou, depois me notou no meio da papelada. Uau, isso é muita coisa. Ela riu. Um som leve, feito para salas sem problemas. Você adora essas coisas burocráticas. Olhei para ela, para sua menina que costumava deixar bilhetes na minha porta quando eu estudava para as provas finais. Não esquece de comer. E para a mulher, segurando uma moldura vazia como uma promessa. Eu adoro, eu disse, e deixei que ela acreditasse que eu falava dos formulários. Ela seguiu em frente, deixando um beijo na bochecha da mamãe na cozinha, uma coreografia que elas nunca precisaram ensaiar. A impressora zumbiu novamente, construindo meu segundo conjunto, porque um conjunto de fatos é para você e outro é para o dia em que alguém disser que está confuso. Deslizei as páginas para minha bolsa e fechei a gaveta. O espelho do corredor me pegou e devolveu-me uma versão de mim mesmo que eu não conhecia. Mandíbula travada, olhos claros, carregando uma história que eu estava finalmente pronto para contar, sem pedir desculpas pelo volume. Na cozinha, mamãe gritou atrás de mim. Precisamos falar sobre o orçamento da reunião de família. E a palavra orçamento deu um giro lento no ar antes de pousar como um desafio. Me manda os detalhes por mensagem, eu disse. Meu celular vibrou antes que eu chegasse à varanda. Outro plim do chat em grupo. O Gui cuida do sinal. Escureci a tela com o polegar. Parei no degrau e ouvi o silêncio entre os sons do trânsito. Busquei o número do Elias. Quando ele atendeu, não disse olá. Eu disse: preciso que você olhe alguns números comigo. E mais baixo,
Para mim mesmo, para a noite quente de São Paulo, para onde a imagem na minha cabeça de uma mesa limpa em alguma cidade chuvosa, para onde eu ainda não tinha me mudado. Cansei de ser o estável, se estável significa invisível. O café perto da Avenida Paulista zumbia com conversas baixas e o som metálico da máquina de expresso, o tipo de ruído branco que geralmente me acalma. Não hoje. A mesa entre nós parecia uma cena de crime em miniatura. Recibos, capturas de tela, fotos de extratos bancários espalhados pela madeira. Elias se inclinou para a frente, empurrando os óculos pelo nariz, escaneando cada imagem no meu notebook. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou. 2 anos, eu disse. Talvez um pouco mais. Ele clicou nas fotos novamente, batendo o dedo contra uma coluna. Isso não é ajuda, Guilherme. Isso é exploração. A palavra saiu limpa. Não cruel, apenas verdadeira. Pairou no ar como o cheiro de café queimado. Quase ri de quão formal soava. É família, eu disse. Famílias se ajudam. Ele balançou a cabeça. Famílias pedem, elas não tomam. Você está salvando a pele deles de gastos de luxo, não de sobrevivência. Olha isso. Restaurante de grife, lojas caras, o solar do lago. Com o que eles estavam lutando mesmo? Olhei para a tela. As cobranças no cartão de crédito eram ridículas em sequência. Jantares rotulados como eventos de trabalho, uma maratona de compras registrada como despesas de apresentação, tudo alinhado nos meses em que eu estava pulando consultas no dentista para pagar a hipoteca deles. Eles disseram que as coisas estavam apertadas, murmurei. Sempre estão, ele disse, mais suave agora. Mas você já notou que só fica apertado quando eles precisam de algo de você? Não respondi. Encarei os números até que eles se desfocaram em formas, até que a voz de Elias me trouxe de volta. E se você parasse? Aquela pergunta puxou algo profundo e temeroso de dentro de mim. Eles não sobreviveriam 1 mês, eu disse. Tem certeza disso? Ele perguntou. Ou eles apenas teriam que encarar a própria bagunça? Ele recostou-se, mãos atrás da cabeça. Rode os números. Veja o que acontece se você parar de pagar. Abri uma nova planilha. O tec-tec das teclas preencheu o ar. Minhas economias, meu salário, meus financiamentos. Tudo se desdobrou em células e porcentagens. Elias assistia enquanto eu digitava, ocasionalmente cantando totais. Se você parar de pagar as contas deles, ele disse, você poderia quitar sua própria dívida estudantil e do carro em 3 anos em vez de 15. Encarei aquele número. 3 anos. Minha garganta apertou. Eu nem tinha percebido que tinha parado de respirar até Elias empurrar minha caneca de café na minha direção. Tinha esfriado. Enquanto ele falava, meu celular vibrou na mesa. Uma notificação pulou de um tópico do grupo da família. Uma postagem da mamãe, marcada com emojis de coração e confete. Quase não olhei, mas a curiosidade venceu. Uma foto encheu a tela. Meus pais e Thaís sorrindo em frente a uma praia paradisíaca no Nordeste, coquetéis na mão, data registrada de 2 fins de semana atrás. Naquele mesmo fim de semana, eu tinha feito uma transferência urgente para pagar o IPTU. Meu estômago revirou. Dei zoom nos rostos deles, brilhantes e despreocupados. Nenhum sinal de luta. Ainda acha que eles desmoronariam sem você? Elias perguntou. Não respondi. Abri meu aplicativo de e-mail, rolando por mensagens antigas da mamãe. Linhas de assunto passavam piscando. Emergência, preciso, disso processado. ESAP. Só por enquanto. Em anexo estavam PDFs de transferências e faturas, a maioria e não para emergências, mas para depósitos, de locais, de festa, hospedagem e taxas de coordenação de eventos. Minha pulsação acelerava a cada hora.
A cada rolagem. As palavras solar do lago apareciam repetidamente, costuradas através de anos de desculpas. Olhei para cima. O olhar de Elias tinha suavizado, mas seu tom permanecia firme. Escute, ele disse. Não lute com eles no privado. Eles vão distorcer tudo. Você precisa controlar a sala quando finalmente disser não. As palavras dele pousaram pesado, mas faziam sentido. Fechei o notebook e recostei, observando a rila luz do sol da tarde listrar a mesa, tornando minhas mãos pálidas. O ruído do café desapareceu em algo distante. Vou precisar de tempo, eu disse. Para reunir tudo, para ter certeza. Elias assentiu. Então leve o tempo que precisar. E quando você falar, não peça permissão. Ele se levantou, bateu no meu ombro uma vez e saiu. Fiquei lá muito tempo depois, ouvindo o zumbido do moedor de café e o tilintar suave das xícaras. Meu celular vibrou novamente, mamãe me lembrando sobre o evento da família no próximo mês. Ignorei e abri meu aplicativo de notas, digitando a palavra que tinha acabado de reescrever os últimos 10 anos da minha vida. Exploração. Enquanto as luzes do café diminuíam em direção à noite, rolei para o contato do tio Henrique e rascunhei uma mensagem. Preciso conversar hoje à noite sobre as finanças da família. Antes de enviar, peguei meu reflexo na tela escura. Olhos cansados, mas mais afiados do que eu os via em anos. Desta vez, disse, sob minha respiração, eu faço as regras. De volta em casa naquela noite, meu apartamento parecia menos um espaço de convivência e mais um laboratório de perícia. Folhas de papel cobriam a mesa e derramavam pelo chão, cada uma marcada com marca-texto e abas adesivas. O ar cheirava levemente a tinta de impressora e exaustão. Eu imprimi, organizei, empilhei. Cada categoria tinha sua própria seção agora. Hipoteca, empréstimo, carro, cartão. Cada aba, uma cicatriz com uma data. O zumbido rítmico da impressora preenchia o silêncio, pontuado pelo clique ocasional da calculadora. Quando finalmente totalizei tudo, o número me encarou de volta como um veredito. $61 mil. O mesmo número que eu tinha atirado através da mesa de jantar, metade por raiva, metade por desespero. Agora era a prova. Meu celular vibrou na mesa, zumbindo contra a madeira. O nome da mamãe brilhou na tela. Não esqueça-se da reunião de família amanhã. Importante. Encarei a mensagem por 1 minuto inteiro antes de silenciá-la. O timing parecia quase roteirizado. Voltei para o notebook e cavei mais fundo no portal do banco, rastreando transferências e números de roteamento. Foi quando eu vi. Uma conta auxiliar vinculada ao perfil do papai. Pequenos depósitos constantes todos os meses para uma conta sob o nome de Thaís. Cada nota rotulada, dadas como auxílio familiar. A ironia quase me fez rir. Abri outra janela, verifiquei referências cruzadas. Lá estava de novo. Transações que contradiziam cada história de dificuldade que eles tinham me contado. Eles não estavam se afogando. Eles apenas tinham encontrado alguém disposto a nadar por eles. Peguei meu telefone e liguei para a mamãe. Por que existe uma conta conjunta com o nome da Thaís? O silêncio se esticou por um tempo. Guilherme, não se meta em coisas que você não entende. Ela disse finalmente. Seu tom era calmo, maternal, o mesmo que ela usava quando eu tinha 10 anos, e perguntava por que Thaís ficava com o quarto maior. Não sou criança, eu disse. Então pare de agir como uma, ela retrucou. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Encarei a tela do telefone até que escurecesse
Depois o coloquei virado para baixo. Puxei um documento limpo no meu notebook e comecei a digitar. Dados bo, quantos bo, passam esses, cada transferência, cada pagamento. A lista cresceu o suficiente para que a barra de rolagem encolhesse até um ponto. Imprimi e destaquei os totais em vermelho, depois colei as páginas na parede como um investigador criminal. O padrão era óbvio. Agora. Pedidos cronometrados perfeitamente com bônus, promoções, restituições de imposto de renda. Não era coincidência. Era planejamento. Meu apartamento estava quieto, exceto pela impressora, o carro ocasional passando na rua e minha própria respiração. Lembrei-me da noite em que disse: peça para ela devolver os 61 mil. Naquela época, falei pela mágoa. Esta noite, eu tinha a matemática. Empilhei as páginas em um caderno de capa vermelha, escrevi livro caixa na frente com um marcador preto e deslizei para dentro da minha mochila. O peso dele parecia terrível e satisfatório ao mesmo tempo. O telefone tocou de novo. Papai, desta vez. Nos vemos amanhã à noite, ele disse, sem introdução. Sua mãe quer limpar o ar. A voz dele era firme, profissional, como se estivesse confirmando uma reunião de diretoria. Limpar o ar ou reescrevê-lo? Perguntei. Ele suspirou. Apenas venha para casa, Gui. Vamos conversar como adultos. Quase ri. Nunca fizemos isso, eu disse e desliguei. Sentei-me de volta e rolei por e-mails antigos, metade por hábito, metade por pavor. Um chamou minha atenção. Nome da mamãe, linha de assunto, planejamento, de evento, Solar do Lago. O anexo era um orçamento para buffet e decoração. Data de 2 semanas atrás, a mesma época em que ela ligou para dizer que a hipoteca estava vencida. O calor subiu pelo meu pescoço. Imprimi aquele também. Quando a última folha deslizou da impressora, notei algo rabiscado em tinta azul ao longo da borda de um extrato mais antigo. A letra do meu pai, pequena e deliberada. Guilherme confiável, usar se necessário. Segurei o papel até minhas mãos tremerem. Não estava nem escondido, apenas casual, como rotular uma gaveta de meias. Por anos, pensei que meu valor fosse medido pelo que eu podia dar. Acontece que estava escrito como uma instrução de eletrodoméstico. Recostei-me, encarando a parede de documentos, até que as palavras se desfocaram em branco. As luzes da cidade lá fora tremulavam através das persianas, quebrando sobre a capa vermelha do livro caixa como pulsos. Meu celular vibrou novamente, um texto de Elias. Você tá bem? Digitei de volta. Melhor do que antes. Então outra mensagem veio, do tio Henrique desta vez. Me ligue quando estiver pronto para tornar oficial. Desliguei a lâmpada. O quarto caiu em um brilho laranja suave da luz da rua. Meus olhos capturaram meu reflexo na janela. Mesmo rosto, nova determinação. Amanhã, disse baixinho, eu falo na minha própria língua. Números. Coloquei o livro caixa, vermelho machê na mochila. Fechei o zíper e olhei para o horizonte de São Paulo. As luzes cintilavam no vidro como um aviso e uma promessa. Amanhã, sussurrei, eu tomo de volta a minha história. A sala de jantar parecia um tribunal vestido para o jantar. O lustre jogava sua luz dourada sobre a mesa de mogno polido, sobre as taças de vinho e a pilha de papéis que coloquei bem no centro. O relógio na parede tic-taqueava com ritmo deliberado, cada balanço do pêndulo medindo o silêncio entre nós. Meus pais, sentados à minha frente, posados como juízes, Thaís, ao lado, com os olhos correndo entre nós como se pudesse alisar aquilo tudo e transformar numa noite normal. Quero transparência, eu disse, finalmente. Minha voz saiu uniforme, quase calma.
Vamos rever o que paguei nos últimos 2 anos. Abri o fichário preto. Páginas de extratos bancários farfalharam sob meus dedos. Hipoteca, por 28.800 mensalidades da faculdade, R$ parcelas do carro, era 3.610. Cartões de crédito, de 9.200. Total geral, R$ 61. A mandíbula do papai travou. Mamãe se inclinou para a frente, suas pérolas capturando a luz. Guilherme, famílias não mantêm placar. Encontrei os olhos dela. Só quando um membro se torna o banco. O ar estalou como um fio rompido. Ela se endireitou na cadeira. Não seja dramático. Todos nós nos sacrificamos. É isso que a família faz. Deslizei uma das cópias pela mesa. Me mostre onde alguém se sacrificou por mim. A mão dela congelou no papel. Thaís franziu a ceia, olhando entre nós. Espera, você pagou meu financiamento estudantil? Todo ele? A voz dela carregava algo frágil. Papai limpou a garganta. Não vamos deixar isso nos dividir, filho. Estamos falando de estrutura, não de culpa. Estrutura, repeti. Essa é uma palavra para isso. Virei outra página, lendo em voz alta linhas que deveriam ter sido invisíveis para mim. Parcelas de carro, pagas da minha conta corrente, transferências rotuladas como emergência familiar, que coincidem com contas de restaurante e lojas de shopping. E isto... Deslizei uma impressão para o papai. Uma conta separada em seu nome, com depósitos regulares marcados para a Thaís. O rosto dele ficou imóvel, a cor drenando o suficiente para ser notada. Isso é privado, ele disse. Então por que sou eu quem está pagando por isso? Perguntei. Porque você pode pagar, mamãe disse, seu tom cortando a hesitação dele. Porque você é estável. A palavra bateu mais forte do que eu esperava. Estável. A maneira educada de dizer conveniente. Substituível. Virei para a página final, aquela que tinha me mantido acordado na noite anterior. E esta nota, eu disse, levantando-a, na letra do papai. Guilherme confiável. Usar se necessário. A sala ficou imóvel. Até o relógio parecia prender a respiração. A boca da mamãe abriu, mas nada saiu. Papai olhou para longe, olhos fixos no reflexo do lustre em sua taça de vinho. Deixei o silêncio sentar até se tornar insuportável. Então peguei meu telefone, apertei o ícone do Viva Voz. Tio Henrique, eu disse quando ele atendeu. O senhor disse-se que queria ouvir pessoalmente. A voz dele encheu a sala, firme e inconfundível. Famílias ajudam umas às outras em emergências, ele disse. Não para sempre, e não às custas da vida de uma pessoa. Ninguém falou. O único som era o tic-tac quieto atrás de nós. Eu podia ver a mão de Thaís tremendo levemente em seu guardanapo. Seus olhos se moviam da mamãe para mim, depois para os documentos, novamente. Ela pegou um dos formulários e traçou a linha de assinatura. Mãe, ela disse devagar. Essa é a sua letra. Você assinou essa transferência. O rosto da mamãe ficou carmesim. Fizemos o que era melhor para todos. Para todos ou para você? Perguntei. A nitidez na minha voz assustou até a mim. A taça de vinho tombou quando me levantei, uma pequena poça de vermelho se espalhando pelo pano branco, infiltrando-se entre as pilhas de papel. Papai se levantou pela metade da cadeira. Não vamos piorar isso. Juntei o fichário, fechei-o e encontrei os olhos dele. Já está pior. Vocês é que nunca tiveram que ver. O relógio bateu 9 horas. 3 notas ocas ecoando na sala. Joguei minha bolsa sobre o ombro. Cansei de ser o investidor silencioso da família, disse calmamente. Não quero mais ser um membro honorário. Caminhei para fora
enquanto as vozes dele se embolavam atrás de mim. Mamãe chamando meu nome, papai dizendo algo sobre razão, Thaís sussurrando. Gui, espera! Não parei. A porta da frente fechou atrás de mim com um clique suave, mas soou final, como um veredito. Na varanda, o ar parecia mais limpo. Eu ainda podia sentir o cheiro do vinho em meus dedos e ver o reflexo do lustre através da janela. Uma gaiola dourada de luz que não me prendia mais. Na manhã seguinte, no escritório, meu cérebro se recusava a se acalmar. O zumbido dos computadores, o clique dos teclados, tudo se borrava em um som como estática. Elias parou na minha mesa, um café na mão. Noite difícil? Ele perguntou. Assenti, sem olhar para cima. Eles não vão parar, eu disse. Nunca param. Ele não pressionou. Apenas deixou o copo ao lado do meu teclado e se afastou. Ao meio-dia, eu não tinha respondido a um único e-mail. Meu celular vibrou com outra mensagem do papai. Vamos nos encontrar hoje à noite. Só nós. Sem gritos. Encarei a mensagem até as letras nadarem, então digitei de volta. Tudo bem. O bar que ele escolheu era ele escuro, escondido atrás de um posto de gasolina na Vila Madalena. O tipo de lugar onde as pessoas falam sobre futebol e evitam contato visual. Ele já estava lá, mangas dobradas, um copo de uísque meio vazio. Você parece cansado, ele disse. Eu estou, respondi. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Olha, sua mãe está chateada. Isso não é bom para a pressão dela. Talvez apenas continue pagando a hipoteca por mais alguns meses até as coisas se equilibrarem. Quase ri. Continuar pagando? Você quer dizer continuar fingindo? Ele suspirou. Você sabe como sua mãe é. Ela se importa com as aparências. As pessoas falam. Falam? Eu disse, recostando-me. Ou é você que se importa? Ele esfregou as têmporas. Você está levando isso longe demais. Famílias passam por fases difíceis. Encarei o relógio dele, o mesmo que eu ouvia polir todas as noites quando eu era criança. O mesmo que ele usava enquanto eu transferia dinheiro para a fase difícil deles. Você não está me pedindo ajuda, eu disse. Está me pedindo para proteger uma imagem. Ele não negou. Apenas parecia menor, mais velho. Você é filho dela, ele murmurou. Deveria entender. Eu entendo, disse calmamente. É por isso que não posso mais fazer isso. Deixei uma nota de R$ 20 na mesa, pela minha bebida, e saí antes que ele pudesse encontrar outro argumento. De volta em casa, o telefone tocou novamente. A voz da mamãe encheu a sala, antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Guilherme, por favor, não faça nada precipitado. As pessoas não precisam saber sobre assuntos de família. Você vai se arrepender se nos fizer parecer mal. Sentei no sofá, encarando o fichário preto na mesa de centro. É tarde demais para isso, eu disse. Você já fez isso. Ela inalou bruscamente. Você está sendo cruel. Estou sendo honesto, eu disse e desliguei. O apartamento ficou quieto depois disso. Peguei minha jaqueta e caminhei até chegar ao parque Ibirapuera. O lago brilhava sob as luzes da cidade, a superfície lisa como vidro. Um corredor passou com fones de ouvido, alheio a tudo. Encostei-me na grade, respirando o ar mais fresco, deixando-o raspar o calor do meu peito. A água capturava reflexos dos prédios, dobrando, dividindo, reformando a cada ondulação. Pensei no que o tio Henrique tinha me dito na noite anterior. Não deixe que eles controlem a narrativa. Uma vez que você falar, certifique-se de que seja nos seus termos. Eu ainda podia ouvir a voz dele através da estática da chamada, calma e certa. Talvez seja por isso que guardei todos os documentos tão precisos, não apenas para provar algo,
mas para reivindicar minha história, Isíria. Meu celular vibrou novamente. Uma notificação de rede social. Abri sem pensar. Lá estava. O anúncio de noivado da Thaís, marcado no solar do lago, a legenda lendo: comemorando com a família. Em breve. Meu polegar pairou sobre a tela. A foto mostrava todos eles sorrindo novamente. Meus pais, Thaís, o noivo dela, sob luzes de fada penduradas no pátio do local. Era o mesmo lugar dos recibos, o mesmo nome que tinha me seguido através de cada linha da planilha. Ri uma vez, baixinho. Claro. O vento do lago aumentou, carregando o cheiro de terra molhada e chuva distante. Meu reflexo na água parecia mais velho do que eu lembrava. Pensei no que papai tinha dito. Homens devem entender uns aos outros. E como o entendimento sempre tinha significado silêncio na nossa família. Talvez fosse hora de dar um novo significado. Entendimento como em ver claramente, falar claramente. Sentei em um banco e abri meu telefone novamente, rascunhando uma nota para mim mesmo. Plano para o solar do lago. Divulgação total, sem argumentos, apenas fatos. A tela brilhava branca no escuro, as letras nítidas. Eu podia sentir a raiva ainda lá, mas por baixo dela, algo mais firme, determinação. Quando finalmente me levantei, as nuvens tinham coberto a maior parte da lua. O lago estava quase preto agora. Apenas o brilho fraco das luzes da cidade marcando o horizonte. Olhei para elas e sussurrei. Se eles só respeitam o dinheiro que dou, então vou mostrar a eles o custo real. O vento empurrou contra minha jaqueta enquanto eu voltava para a cidade, cada passo medido, cada um mais leve que o último. Atrás de mim, um poste de luz piscou e apagou, deixando-se o caminho na sombra. Mas não diminuí o ritmo. Eu já tinha decidido onde a próxima cena desta história se desenrolaria. E desta vez, eu não estaria entrando na casa deles. Eu estaria entrando nos meus próprios termos. O solar do lago cintilava contra a água escura. Rosas brancas subindo pelo arco, notas de piano flutuando pelo ar. Cheguei atrasado. Caixa prateada na mão. A mandíbula da mamãe travou. Papai deu um sorriso ensaiado. Abracei Thaís, desejei felicidade a ela e coloquei a caixa diante dela. Abra, eu disse. O embrulho rasgou suavemente. Um brilho metálico atingiu a primeira página lá dentro. Cópias das transferências que eu tinha imprimido. A sala aquietou. Isso, eu disse, é meu presente real. 2 anos, 61 mil dólares. Hipoteca, empréstimos, carros, cada linha em meu nome. O piano parou. A voz da mamãe cortou o silêncio. Você não vai fazer isso aqui. Encontrei os olhos dela. Eu já fiz isso lá atrás, quando paguei por tudo. Murmúrios se espalharam pela mesa. Thaís virou uma página e congelou quando viu seu próprio extrato de financiamento estudantil com meu nome nele. Mãe, por que você assinou por ele? Papai começou. Não vamos estragar, mas levantei o microfone do brinde. Chega de fingir. Não estou pedindo reembolso. Estou pedindo a verdade. Virei para a última página. Aqui está uma nota na letra do papai. Guilherme confiável. Usar se necessário. Suspiros ondularam pela multidão. A boca da mamãe abriu e fechou. Do fundo, uma voz cortou. Chega, Vivian. Era o tio Henrique, caminhando para a frente, ainda de casaco. Vocês usaram esse garoto como uma conta poupança. As palavras dele caíram como pedras. As lágrimas de Thaís atingiram os papéis. Ele merecia melhor, ela disse, virando-se para nossos pais.
Ele merecia respeito. Ninguém respondeu. A luz do lustre capturou o vinho derramado ao lado da caixa, uma mancha vermelha se espalhando pelo linho branco. Juntei a pasta, calmo agora. Cansei de ser o investidor da família, disse calmamente. Parabéns, Thaís. Espero que a honestidade seja contagiosa. Deixei a caixa na mesa, sua tampa entreaberta, as páginas brilhando prata. Enquanto eu saía, vi Thaís encarando nossa mãe, seus ombros quadrados. Lá fora, o ar cheirava a chuva e água do lago. Meu telefone vibrou. A linha de assunto brilhava. Oferta de emprego. Confirmada. Curitiba. Encarei a tela, depois o reflexo do solar do lago na água. Pela primeira vez em anos, o reflexo não era dono de mim. 6 meses depois, a luz do sol derramava através da minha janela no bairro Batel, em Curitiba. A cidade zumbia suavemente. Um mundo onde meu nome pertencia apenas a mim. Fiz café e verifiquei meu aplicativo de empréstimo, quase quitado. Um e-mail de Thaís piscou na tela. Assumi a hipoteca, aprendendo a lidar com o dinheiro sozinha. Posso visitar? Recostei-me, sorrindo levemente. Curitiba tinha me dado espaço para respirar. O trabalho era estável, tranquilo, respeitoso. As pessoas perguntavam antes de pegar. Toda sexta-feira, eu caminhava pelo Parque Barigui, observando as capivaras e o lago, pensando como a calmaria podia parecer merecida. Naquela tarde, encontrei o tio Henrique em um café com vista para o parque. Ele me entregou um café. Liberdade, ele disse, não é não dever nada. É saber quando parar de dar. Assenti. Eu finalmente parei. Thaís chegou alguns minutos depois, corada pelo vento frio, segurando um dos lenços antigos da mamãe. Eles não mudaram, ela disse. Mas eu mudei. Me desculpe, gay. Sorri. Então estamos bem? Sentamos quietos, observando o movimento. Henrique levantou sua xícara. Aos novos começos, brindei a minha gentilmente. E aos livros, caixa limpos. Naquela noite, abri a caixa prateada na minha estante. Dentro havia apenas um bilhete dobrado que escrevi no dia em que deixei São Paulo. Pago integralmente. Coloquei de volta cuidadosamente, o vazio parecendo completo. Pela janela, a chuva fina de Curitiba começou a cair, riscando o vidro como se apagasse tinta velha. As luzes da cidade borravam, o som constante e gentil. Pensei no solar do lago, na mancha de vinho, na voz da minha irmã cortando anos de silêncio. Então não pensei em nada. Sem dívidas, sem papéis, apenas respiração e uma vida que finalmente pertencia a mim. Algumas histórias não terminam com perdão. Terminam com clareza. Eu costumava pensar que amar significava dar até doer, até alguém dizer obrigado. Mas o amor real, aprendi, não vem do que você paga. Vem do que você protege em si mesmo. Ir embora não foi vingança. Foi paz. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de tentar ganhar um lugar em uma mesa que nunca foi feita para você. Agora, quando penso na minha família, não sinto mais raiva, apenas uma distância que finalmente te parece saudável. Thaís está aprendendo. Henrique ainda manda notícias, e estou vivendo uma vida que não é definida pelas expectativas de ninguém. Cada manhã quieta, aqui em Curitiba, me lembra que a cura não ruge. Ela chega suavemente, como a luz do sol sobre uma mesa limpa, como o primeiro fôlego depois que você para de prendê-lo. Se minha história chegou até você, se você já foi aquele que deu demais, ficou tempo demais ou ficou quieto pela paz, saiba disto. Você não está sozinho e tem permissão para parar. Você não deve sua exaustão a ninguém. Antes de ir,
Adoraria saber que você está aqui comigo. Diga oi ou me conte de onde você está lendo esta noite. Eu leio tudo. E isso me lembra por que compartilho essas histórias, para garantir que ninguém esqueça seu valor. E se você acredita que toda história de quebra merece uma história de reconstrução, leve isso com você. Fique comigo para a próxima.